Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, por podermos nos reunir mais uma vez para adorar o nome dEle e agora para ouvir a palavra. Como disse a irmã aqui no início, na abertura, tenha expectativa quando você vem à casa de Deus, sim. Tenha expectativa de ouvir a voz de Deus. Coloque o seu coração diante dEle. Porque Ele quer nos abençoar, Ele quer falar ao nosso coração, Ele quer nos dar direção. E nessa manhã não é diferente. Amém? Eu quero convidar você a abrir comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 15. João capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 1. Jesus dizendo aqui: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Feche os seus olhos por um momento e comece a perceber o que essa palavra já está dizendo ao seu coração. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar nessa hora, para entender o nosso papel como ramo dessa videira que é o Senhor. Prepare os corações e os ouvidos para que possam receber dessa semente nessa manhã, para que a colheita possa ser abundante nas nossas vidas e na nossa igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu dei o nome para esse estudo nessa manhã, ramo da videira. Ramo da videira. E Jesus diz aqui: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E para entender um pouco, né, por que Jesus está se apresentando como essa videira verdadeira? Eu vou ler o Salmo 80, a partir do verso 8, olha o que diz a palavra de Deus. A videira que retiraste do Egito, tu a plantaste, expulsando nações. Limpaste o terreno e alançou suas raízes e encheu sobre toda a terra. Sua sombra cobriu as montanhas e os seus ramos os cedros altíssimos. Suas ramagens se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Aqui o salmista está falando da nação de Israel, que era conhecida e vista na palavra de Deus como uma videira. É um símbolo de Israel, como uma videira. E aí nós vemos aqui que essa videira, ela foi eleita por Deus. O Senhor arrancou esse povo lá do Egito e foi espalhando esse povo pela face da terra, para que através desse povo o nome de Deus pudesse ser conhecido. E
quando ele dá esse exemplo aqui, esse símbolo da videira, o que nós esperamos de uma videira? Fruto. Apenas isso. Fruto. E a palavra de Deus fala que o Senhor cercou essa nação com o cuidado dele. Mas ele não teve o fruto esperado dessa nação. E Isaías também diz, lá no capítulo 5 de Isaías, a partir do verso 4, ele diz assim: que me resta fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Deus dizendo, olha, o que eu preciso fazer que eu já não tenha feito para que esse povo pudesse frutificar? Porque quando eu esperava que ela fosse me dar uvas boas, deu apenas uvas azedas. E quando eu penso agora aqui que Jesus é apresentado como o novo Israel, como a videira verdadeira, que deu bom fruto, o fruto da obediência. E a obediência de Jesus foi ir até a cruz. Ele foi à morte. E o fruto dele nos gerou vida eterna. A obediência de Jesus gerou um fruto que eu e você não podemos gerar, mas ele pôde gerar. O fruto de vida eterna. Na obediência e na fidelidade, ele nos deu esse fruto. E na parábola da videira aqui, Jesus se apresenta como esse verdadeiro Israel, como a videira genuína, como a videira verdadeira. Então é a partir dele que o fruto começa a brotar. Se pensarmos de uma videira abandonada, sem seus cuidados, ela seca, ela vira um cipó seco. Mas se ela tiver o cuidado devido, ela floresce e ela dá fruto. Então fique tranquilo, porque a palavra de Deus disse aqui que quem é o agricultor dessa videira? O próprio Deus. O próprio Senhor é aquele que zela por essa videira. É Ele que plantou e é Ele que cultiva essa videira. E o fruto que fala aqui na parábola é viver semelhante a Jesus. Eu e você precisamos viver semelhante a Jesus nas suas atitudes de obediência e fidelidade. E como imitar a Cristo? Você deve estar se perguntando, como eu me perguntei. Como que eu vou imitar a Cristo? Como que eu vou gerar esse fruto da obediência e da fidelidade? Nós não damos conta sozinhos. Nós não damos conta sozinhos. E para isso existe o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E o que a palavra de Deus diz em Gálatas 5:22? Ele começa a dizer sobre o fruto do Espírito, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, que pode ser gerado na minha vida e na sua vida, se estivermos ligados na videira que é Jesus. Os verdadeiros discípulos apresentam essa semelhança, porque estão ligados a Ele, porque estão ligados à videira verdadeira. Então eu quero refletir com vocês nessa manhã, que eu e você, nós somos os ramos da videira. Olha a responsabilidade que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós somos os ramos da videira. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo aquele que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Em Jesus nós temos exemplo. Em Jesus nós temos o modelo. Em Jesus nós temos a direção. E é dele que nós tiramos o quê? A força da vida para produzir o fruto. Pensando assim, as dificuldades começam a desaparecer. Porque se Deus é aquele que cultiva,
se o Espírito Santo é aquele que me capacita, se eu estou ligada à videira, como não produzir fruto? Como não produzir fruto de obediência e fidelidade? O Pai aqui é aquele que cuida da videira, que dá atenção para a videira, que dá amor para a videira, tornando-nos produtivos o quanto mais possível, porque Ele começa a remover aquilo que está pesando no galho. Começa a permitir que o Espírito Santo venha te limpar, porque diz aqui que nós estamos limpos pela palavra. Então você precisa se aproximar dessa videira, que é Jesus. Você precisa se aproximar da palavra dessa videira, que é Jesus. Você precisa se permitir ser limpo pela palavra de Deus. Seja esse ramo que está sendo limpo. Seja esse ramo que vai produzir frutos. E ele diz aqui que o ramo da videira não tem vida e nem utilidade se ficar desligado da videira. Imagine aí uma videira e um ramo que foi cortado. Logo ele vai secar e vai morrer. Quando nós pensamos que somos os ramos e Jesus é a videira, existe uma seiva que alimenta o ramo. E a seiva viva flui pelo caule, que capacita a produção desse fruto. E essa seiva aqui é o Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que todo aquele que se converte, todo aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, ele recebe sobre a sua vida o selo do Espírito Santo. Isso é tão maravilhoso, irmãos. E muitas vezes nós andamos pela vida sem reconhecer essa grandeza que nós recebemos quando encontramos com Cristo. Nós recebemos o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. E Ele é essa seiva que nos alimenta. A videira sem essa seiva, ela seca. O crente sem o Espírito Santo, ele está morto também. Nós precisamos nos apegar e nos aproximar dessa videira. E entender que nós somos esses ramos dessa videira. E entender que quando estamos ligados a eles, nós podemos produzir frutos. E a palavra de Deus diz em João 14, no 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque habita em vocês e está em vocês. Esse Espírito Santo que nos capacita a produzir esse fruto de amor, de paz, de alegria, de bondade, de paciência, de fidelidade, de domínio próprio. É esse Espírito que gera em mim e em você a obediência à palavra de Deus. E à medida que nós permanecemos unidos a Ele, nós temos nele a nossa origem, a origem da nossa vida. Então podemos produzir frutos. E o apóstolo Paulo foi alguém que caminhou nessa terra, que foi homem como eu e você, falho. Mas um dia ele declarou: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Com certeza, fazendo menção a essa palavra, já não sou mais eu que produzo as coisas que estão sendo produzidas aqui, mas é Cristo, é o Espírito dele em mim. E então, ele produziu tantos e tantos frutos, tantas mensagens podemos receber desse homem, que um dia antes era perseguidor da igreja e se tornou tocha viva na mão de Deus, pregando o evangelho, falando do amor, falando de cura, falando de salvação, gerando fruto e entregando fruto, alimentando nações, alimentando pessoas. E é o mesmo chamado que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Gerem frutos, permaneçam na videira, se aproxime dessa palavra, permita que a palavra de Deus venha limpar os seus ramos. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu sou capaz de produzir fruto de obediência e fidelidade. Considere isso no seu coração nessa manhã. Se Cristo habita em mim,
E Ele habita. Ele habita. Há 23 anos atrás, eu entreguei meu coração para Jesus. Há 23 anos atrás, Ele habita em mim. 20 anos da minha vida sem Ele, 23 anos da minha vida com Ele, tudo mudou. Tem que mudar. Tem que haver uma diferença, uma mudança do antes e do depois. Tem que haver fruto. Tem que haver transformação. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós fazemos parte dessa videira que é Cristo. Que existe um ramo frutífero caminhando por essa terra. Então nós somos os ramos da videira. Mas nós somos também os ramos que permaneceram na videira. Jesus continua dizendo assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecer em mim. Jesus é simples. A palavra dele é compreensível a uma criança. Aqueles que permanecem nele geram frutos. Aqueles que permanecem nele geram frutos. Nós somos enxertados nessa videira. Em Jesus, nós nos tornamos igreja, o novo Israel, a videira eleita do Senhor. Se nós somos enxertados então em Cristo, nessa videira que gera frutos, nós podemos então com a nossa vida fazer a diferença na nossa família, no nosso trabalho, aonde o Senhor nos colocar, possamos alimentar as pessoas que estão próximas de nós. E quando elas se aproximarem de nós, elas vão querer se aproximar da videira, e elas vão também receber essa seiva, vão receber desse Espírito, e vão ter também as suas vidas transformadas. Não podemos gerar frutos longe, distante dessa videira. Não podemos gerar frutos longe de Jesus. Precisamos permanecer nele e nos seus ensinamentos. E aqui basta nós olharmos para algumas coisas que pode nos enganar. Não basta vir à igreja, não é isso. Não basta se dizer cristão, não é isso. Não basta seguir protocolos. Não basta ser filho de crente, ser filho de pastor. Não. Você precisa conhecer a Cristo. Você precisa permanecer nele, nos seus ensinos. Você precisa imitá-lo. Você precisa ser obediente a Deus. Você precisa ser honesto. Você precisa fazer a diferença onde você está. Não é apenas ter um título, não é apenas ter uma igreja para dizer que frequenta. É fazer a diferença, como todos os dias nós ouvimos aqui. Oportunidade que nós temos de fazer a diferença na comunidade. Servindo a comunidade. Seja com alimento, seja com roupa, seja com oração, seja com uma visita. Nós podemos fazer a diferença. Nós somos a extensão de Deus aqui na terra. Os nossos braços, as nossas mãos podem fazer muitas coisas. O Senhor faz através de mim e de você. É através de nós que a videira quer entregar os frutos. Então, quando nós estamos alinhados com Jesus, quando nós estamos em comunhão com Ele, nós temos acesso direto a Deus. E isso precisa me transformar. O ser humano que pode se achegar a Deus, que tem a oportunidade de se chegar ao trono daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, precisa haver uma transformação. As pessoas se preparam para falar com juízes, para ir diante de advogados, diante de pessoas poderosas aqui na terra. Eu e você podemos nos aproximar daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Podemos nos aproximar do trono da graça. E nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Isso tem que transformar a minha vida, poder ter contato com Deus todos os dias, poder me alimentar dessa videira todos os dias.
E a palavra de Deus diz lá em Romanos: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem a esse mundo, não tome a forma desse mundo, tome a forma da videira. Se aproxime da videira que é Cristo. Se realmente nós estamos ligados a Ele, nós queremos fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que as pessoas sejam salvas, que os órfãos e as viúvas sejam amparados, que não haja desigualdade, que aquele que sofre possa encontrar alívio para suas dores. Eu e você temos a palavra de esperança. Eu e você temos conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade que liberta, que salva e que transforma. Nós precisamos comunicar essas verdades para as pessoas. Se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus dizendo, verdadeiramente serei os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade do Senhor nos liberta. Quem nós somos nele? Nós somos filhos, herdeiros da promessa de Deus. Aqueles que um dia andavam também em trevas, mas nós nos encontramos com o Senhor. E Ele mudou a nossa rota, Ele mudou a nossa vida. Ele limpou o nosso coração, Ele limpou os nossos ramos. E por isso nós permanecemos na videira. Nós somos aqueles que permanecem, ramos que permanecem, que se permitiram ser limpos, que se permitiram ser tratados, que se permitiram ser moldados pelo Senhor, que permitiu que a natureza caída fosse transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você somos essas pessoas que se aproximam do Senhor para buscar nele condições de gerar também esse fruto de obediência e de fidelidade. Somos os ramos da videira, somos os ramos que permanecem, mas nós somos agora também os ramos que produzem fruto. Nós precisamos produzir fruto. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. E Ele diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. O Pai é glorificado pela produção de fruto abundante na vida do discípulo verdadeiro. Você tem obedecido à voz de Deus? Quais são os frutos que você tem gerado nesse tempo? Nesse tempo tão difícil, onde muitas vezes o nosso coração está preso, como ouvimos na palavra aqui ontem à tarde, está preso na ansiedade, está preso nas preocupações, está preso no dia de amanhã, que pertence só a Deus. Quando nós começamos a produzir frutos no Senhor, é porque nós estamos tão apegados a Ele, estamos tão perto desse caule, estamos recebendo tanto do Espírito Santo, que começamos a produzir esse fruto, começamos a obedecer à voz de Deus. Somos igreja do Senhor, e a igreja do Senhor está ligada a Cristo, que é o cabeça, e aquele que está ligado a Cristo começa a abençoar uns aos outros. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ser reconhecidos como discípulos do Senhor quando nós nos amarmos, quando nós amarmos uns aos outros. E como que eu amo o irmão? Como que eu consigo amar o meu próximo? É conhecendo a necessidade dele, é socorrendo ele na necessidade, é sendo um com ele. E nós só conseguimos isso na unidade, nós só conseguimos isso na intimidade. Como que eu vou saber a necessidade de um ou de outro se eu estou distante? Eu sei que é difícil a gente se aproximar de toda a igreja, mas nós conseguimos nos aproximar de algumas pessoas que são mais próximas do nosso convívio. Então seja com essas pessoas que você tenha comunhão. Saiba como que você pode ajudar um ao outro. Reconheça aquilo que você tem que pode abençoar a vida do outro e vice-versa. Obedeça a voz de Deus.
Obedeça o comando do Senhor. Fora de Cristo, que fruto nós daríamos? Como nós lemos no começo, frutas azedas. Fora de Cristo, nós vamos entregar água amarga e não água doce. E lá em Gálatas, como eu li no início, falando sobre o fruto que o Espírito gera, que é amor, alegria, paz, longanimidade. Mas qual que é o fruto que é gerado pela carne quando estamos desligados da videira? Imoralidade sexual, impurezas, libertinagens, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso aqui são frutos de quem está desligado da videira. Não deixa de ser um fruto, é uma obra da carne que está sendo gerada também, em grande quantidade. Nós precisamos fazer com que o fruto da videira seja conhecido. A obediência, a fidelidade, a vida transformada, a vida nos pés do Senhor, a vida que está diante do Senhor, que ouve a voz do Espírito Santo, que se permite ser limpo, que ama, que tem paz, que tem alegria, que é longânimo, que é paciente. Nós só vamos conseguir gerar esses frutos se estivermos na videira, se permanecemos na videira. E aí o fruto começa a ser produzido na minha vida e na sua vida. E o nome de Deus começa a ser glorificado através de mim, através de você, através dessa igreja. Como é bom receber alívio no momento de dor. Como é bom receber um abraço no momento de tristeza. Como é bom receber uma palavra de ânimo quando nós estamos abatidos. Como é bom receber alimento quando o armário está vazio. Eu e você podemos fazer isso e muito mais. Eu e você podemos fazer isso. Eu sei que não na proporção que nós gostaríamos. E agora que as coisas estão voltando aos poucos, algumas pessoas estão com medo e estão deixando de produzir os frutos. Estão segurando, achando que vai faltar. Não vai faltar. Se apegue à videira. Se una a Cristo, receba dele orientações, ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus, seja usado por Ele. Você vai perceber, você vai ter alegria de saber, olha, eu estou fazendo não a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou. Eu falei, eis-me aqui para o Senhor nessa manhã, novamente. E eu acredito que todos vocês falaram, eis-me aqui, Senhor. Você se comprometeu nessa manhã. Não comigo, não com o pastor Rubinho, não com o pastor Adriano, com Cristo. Eis-me aqui. E agora fique atento para ouvir o que Ele vai requerer de mim e de você. Ele vai pedir algo a mim, Ele vai pedir algo a você. Não tenha medo de fazer aquilo que Ele te pedir. Treine o seu ouvido a ouvir essa voz de Deus. Faça. Não no impulso, no espírito. Entendendo, eu estou tão ligado à videira, eu estou tão apegada a essa seiva, que eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou entendendo o que Deus quer de mim, e eu posso fazer, mesmo que pouco, mesmo que pareça pouco, eu vou fazer, eu vou entregar. E quando eu fizer isso, a minha alegria vai ser completa, porque vai estar agradando o coração de Deus, e agradando aquele que está recebendo alívio através da sua mão, através da sua vida. E aí você vai poder dizer, eu estou fazendo isso porque Deus me capacitou, estou fazendo isso porque Deus foi bom comigo primeiro, eu sou apenas um canal, eu sou apenas obediente, eu sou apenas fiel, eu sou apenas o ramo, eu sou apenas o ramo que está produzindo fruto, e que esse fruto seja doce. O fruto da obediência é doce. O fruto da fidelidade é doce.
E ele não é pesado, porque Deus não vai te pedir nada que Ele não tenha te dado antes. Ele não vai te pedir nada que Ele não tenha te preparado, que Ele não tenha te dado, que Ele não tenha te capacitado. Se coloque à disposição do reino de Deus. Sirva pessoas, ame as pessoas e comece a sentir o fluir do Senhor através da sua vida. Quando estamos ligados, quando permanecemos, a única opção é frutificar. É frutificar. Se estivermos nele, permanecermos nele, o fruto vem. O fruto vem. Permaneça e frutifique. A palavra de Deus diz em Efésios 4:16: dele todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu vou ler de novo e você vai marcar na sua Bíblia essa passagem. Efésios 4, versículo 16. Dele, aqui é do Senhor. Dele, de Jesus que é o cabeça. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu e você temos uma função nesse corpo de Cristo. Não deixe de fazer a sua parte. Não faça que a engrenagem pare de rodar. Porque se não for através da sua vida, vai ser através de outra vida. O Senhor vai levantar pessoas. Mas que privilégio ser a minha vida. Que privilégio ser a sua vida. A ser usada para o reino de Deus. A ser usada para abençoar. A ser usada para alcançar corações. A fé em Cristo manifesta-se na vida do discípulo de forma evidente. Aquele que é cristão não precisa dizer que é, porque está evidente na sua vida, está evidente na sua fala, está evidente no seu discurso, está evidente no seu comportamento, está evidente na sua honestidade, está evidente no amor. E fica tão evidente na obediência, fica tão evidente no amor e na alegria. O crente é feliz. Não tem prova? Tem prova. Não tem problema? Tem problema. Não fica doente? Fica doente. Mas ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe que quando tudo isso aqui passar, o depois vai ser melhor ainda. O fruto de vida eterna já foi gerado por Jesus. E é isso que nos aguarda, a eternidade. Com Ele. Com Ele. O apóstolo Paulo fala que isso aqui é momentâneo. O peso que a gente está passando aqui é leve, perto do peso da glória, perto daquilo que está reservado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas não só na eternidade, começa aqui já, aquilo que Deus tem para nós. Obediência, amor e alegria tem que ser evidente na minha vida e na sua vida. E por último, somos os ramos da videira, permanecemos na videira, produzimos frutos da videira, mas nós somos chamados agora a obedecer e amar. Eu não posso produzir fruto uma única vez na minha vida. Eu preciso gerar frutos. Eu preciso continuar obedecendo. Eu preciso continuar amando. Eu preciso continuar alcançando outros corações. E para isso eu preciso continuar. Eu preciso permanecer em Cristo. Eu preciso conhecer da Tua palavra. Nós colocamos sempre aqui os slides com as mensagens, com os versículos bíblicos, para facilitar. Mas
Leia na Bíblia. Abra a passagem quando a gente estiver aqui pregando. Procure a palavra. Procure ter intimidade com essa palavra. Saiba onde estão os evangelhos. Saiba onde é cada livro. Conheça essa palavra. Isso aqui é o manual da nossa vida. Aqui tem tudo que nós precisamos. Permaneça na palavra. Permita que a palavra te limpe. Leia todos os dias porções da palavra de Deus. Receba dessa porção todo dia no seu coração. E compartilhe com alguém daquilo que você leu pela manhã. Permita que a seiva comece a correr logo de manhã na sua vida. E saia para o mundo, saia para o trabalho, com a palavra, com a semente ali, prontinha, para espalhar para os corações. E comece a perceber a mudança na vida das pessoas. E comece talvez a ver na sua vida e na sua família colheitas, frutos que já podem ser colhidos. Reconheça que começou com a obediência, começou com uma mudança de postura, começou com uma palavra que você ouviu, mudou o seu coração, virou uma chave dentro dele, e você diz: Senhor, eis-me aqui. Comece a perceber o que Deus pode fazer através da sua vida quando você tem coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Somos chamados para obedecer e amar. E Jesus continua dizendo: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. A relação de Jesus com o Pai sempre foi uma relação de obediência. Então, se você quer saber como que você tem que ser, olhe para Cristo. Veja como que Ele procedeu e como que Ele deseja que a gente proceda também na nossa vida, em obediência. A palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 2, verso 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E eu preciso ser obediente hoje, eu preciso ser obediente amanhã, e depois de amanhã. Eu preciso ser fiel hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu preciso imitar a Cristo. Eu preciso ser como Ele. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E assim também deve ser a nossa relação de obediência. Esse é o fruto que Deus espera de mim e de você. Obediência. Eu não sei o que Ele vai pedir para você. Eu sei o que Ele tem pedido a mim. E muitas vezes aquilo que é pedido nos custa algo. Então não se engane que servir a Deus é você querer ter a vida que você tinha antes. Não. A sua vida tem que ser outra. A sua dedicação, a sua permanência nele precisa mudar a sua rotina. Precisa mudar sim a sua conduta. Você vai precisar sim abrir mão de algumas coisas. Talvez acordar mais cedo, para ter um tempo de qualidade com Deus. Para que essa palavra realmente venha te limpar. Permita que o seu ramo seja limpo. Permita que o Senhor tire o peso do seu ramo. Como o pastor disse aqui, entrega o peso que está atrapalhando que você frutifique. Existem coisas que estão à frente de Deus na sua vida e na minha vida, que precisam ser arrancados. Permita que o Espírito Santo mostre para você, para que você possa entregar ainda nessa manhã diante do altar de Deus, aquilo que está te atrapalhando a produzir o fruto da obediência. Quem não obedece à palavra, quem negligencia a leitura, a oração, o tempo com Deus, quem não dá testemunho, quem não está sendo obediente, por consequência, não está dando fruto. Olhe para a sua vida hoje. Deixe o Espírito Santo falar com você profundamente, como falou comigo.
Não se engane. Nós olhamos para a palavra e falamos, Senhor, o que eu vou falar sobre isso? Uma palavra tão conhecida. Ela se explica sozinha. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Ela se explica sozinha. Mas quando Deus trouxe isso ao meu coração, que existem pesos nos galhos, existem situações que estão deixando esses galhos pesados, e por estarem cansados, não estão dando tempo de produzir, estão tão preocupados com o dia da manhã, estão tão preocupados com as notícias ruins, que não estão conseguindo produzir frutos. Irmãos, Jesus é a videira, nós estamos ligados a Ele, nós temos o Espírito Santo. Se permita, entregue esse peso nessa manhã. Comece a perceber o brotinho. E ainda essa semana, permita que os frutos comecem a produzir em grande quantidade na minha vida e na sua vida. Comecem a mandar os testemunhos para a igreja. Fale, apresente aqui, porque todo dia vai ter gente orando aqui. Comece a compartilhar do fruto que você já está gerando. São pequenas coisas, são pequenas atitudes. Começa lá na semente, lembra? É na semente que começa. Mas agora nós já estamos ligados à videira. Nós já somos os ramos agora. Não estamos mais na semente. É hora de gerar fruto. É hora de produzir fruto. É hora do nome de Deus ser glorificado através da minha vida e da sua vida. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Permaneça nesse amor. O fruto é o resultado da nossa obediência. Quem não obedece, quem não permanece, não frutifica. Não frutifica. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Coloque a sua mão no coração agora. Você se reconhece como aquele que ama os mandamentos do Senhor? Então ouça o que Jesus tem para te dizer. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. O Senhor quer manifestar o amor dEle através da minha vida e da sua vida. Ele está dizendo, aquele que guarda os meus mandamentos. Como que eu vou guardar os mandamentos se eu não conheço os mandamentos de Deus? Eu preciso conhecer a palavra dEle. Eu preciso conhecer quais são esses mandamentos, para que eu possa obedecer esses mandamentos, para que eu possa saber que Deus me ama, para que Jesus possa se manifestar a mim, se manifestar a você. Ele vai se manifestar através de nós, dele para mim, de mim para os demais. Imagine quem são essas pessoas que vão receber aquilo que você tem para entregar. Eu recebo dele e eu entrego. Eu recebo do caule, eu recebo da videira, eu gero fruto e entrego. Então, em nome da videira, entregue o seu fruto. Comece a ver o fruto na sua vida. Em nome da videira, entregue o seu fruto de obediência. Concluindo aqui, a grande questão é: você é o ramo da videira?
Você que está aqui nos ouvindo nessa manhã, você que está nos ouvindo em casa, você já é um ramo dessa videira? Se não, entregue-se nessa manhã. Fala: Senhor, eu quero fazer parte. Eu quero ser um ramo da videira. Eu quero fazer parte. Eu quero frutificar. Eu quero entregar o fruto da obediência. Eu quero ser como Cristo. Eu quero amar. Eu quero ser fiel. Eu quero ser obediente. Dele para mim, de mim para os demais. Transbordando. Somos os ramos da videira. Somos os ramos que permanecem. Somos os ramos que produzem frutos. Somos chamados para obedecer e amar. Em nome da videira verdadeira, eu entrego o meu fruto. Você pode repetir isso comigo? Em nome da videira verdadeira, eu entrego o meu fruto. Com mais força. Em nome da videira verdadeira, eu entrego o meu fruto. Amém. Sou o ramo da videira, estou ligado em Jesus, dele eu recebo a vida, muito fruto em mim produz. Da videira verdadeira, o Pai é o lavrador que limpa os ramos com carinho e produzem com amor. Limpo pela tua palavra, Pela tua palavra, Senhor. limpo pelo teu grande amor. Estou em ti, tu estás em mim, só assim eu posso viver. Tu és a videira, Jesus. Eu sou um dos ramos, Senhor, para o teu louvor, muitos frutos darei, sim, para o teu louvor, para o teu louvor, muitos frutos darei, sim, para o teu louvor. Sim, Senhor. Com amor, muito amor. Senhor, Nós queremos. muitos frutos darei, sim, para o teu louvor. Limpo pela tua palavra, limpo pela tua palavra, Limpos pelo teu grande amor, Senhor. limpo pelo teu grande amor. Estou em ti, tu estás em mim, só assim eu posso viver. Tu és a videira, diga isso. Tu és a videira, Jesus, e eu sou um dos ramos, Senhor, para o teu louvor, muitos frutos darei, sim, para o teu louvor. Você pode declarar essa frase: para o teu louvor? Para o teu louvor, Muitos frutos darei, sim, para
amor, diga isso. Com amor, Senhor, muitos frutos darei, sim, para o teu louvor. Aleluia, Senhor. Se comprometa nessa manhã a entregar desse fruto da obediência. Se comprometa nessa manhã como igreja do Senhor, como ramo frutífero, como aqueles que foram chamados para obedecer e amar, para entregar o fruto, para abençoar, para estender a mão, para ser aquele Israel de Deus que proclama as verdades eternas do Senhor. Que através da minha vida e da sua vida, o nome de Deus seja glorificado, o nome de Deus seja exaltado, e que Jesus possa se manifestar em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém.